Estamos dando início ao 11º episódio do Programa de Educação Previdenciária Descomplicando a Previdência, que tem o patrocínio da ABRAP e apoio da Capital Prev, FUCAP e da Agência de Comunicação Plus Interativa. Este episódio discutirá a segurança jurídica em planos de previdência complementar e privados. Quem estará conosco nesta conversa é a advogada Adriana Carvalho, que atua há mais de 30 anos em previdência complementar e privada e que também é professora da Universidade Corporativa da Previdência Complementar, UniABRAP, nas disciplinas Jurídica e Governança Corporativa. Quem estará interagindo com a doutora Adriana é o Cota, para quem eu passo a palavra. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Obrigada, Cota. Prazer imenso estar aqui com vocês, colaborando com esse projeto maravilhoso. Prazer é todo nosso. Então, vamos lá começar a nossa conversa, né, doutora? Bora. O que a pessoa tem que levar em consideração, do ponto de vista jurídico, na hora de escolher uma instituição para administrar seu plano de previdência? Ótimo. Bom, no âmbito do regime fechado de previdência complementar, né, que este é o âmbito que estamos falando aqui, a pessoa que deseja contratar um plano de benefícios deve verificar a primeira coisa, inicialmente, quais planos, né, e quais entidades de previdência complementar fechadas que podem ser acessados por ele, né, porque em função da nossa regulamentação, o participante ele pode se tornar um participante de plano de benefício operado por entidade fechada, desde que ele tenha um vínculo empregatício com o patrocinador, né, e que esse patrocinador efetivamente patrocine um plano de previdência, ou que ele seja associado a uma associação, a um sindicato, e que essa instituição seja também instituidora de planos de benefício. É isso. Além disso, na hora de escolher um plano, é importante que ele avalie qual é o modelo de plano que está sendo proposto ali, quais são os benefícios que podem ser alcançados por esta pessoa, as respectivas características desse plano, desses benefícios, quais são as condições de elegibilidade, ou seja, o que ele tem que construir, né, alcançar para poder obter o direito ao benefício. Além disso, quais são as obrigações de aporte de recursos, né? Qual é o nível de contribuição que vai ser exigido, se existe um risco de ser chamado a participar, né, de composições patrimoniais, como déficits, resultados deficitários, a depender da modelagem do plano. Enfim, esse assim, é o mínimo para você entrar no jogo. É importante saber disso, por quê? Porque você está diante de uma relação de longo prazo. Muito bom. E fala para a gente qual é o instrumento jurídico necessário para dar uma segurança tanto para as empresas que patrocinam planos de previdência complementar, também para o empregado que fez adesão a esses planos. Ou até mesmo, né, a planos já existentes e agora também se fala muito no Plano Família, que tem algumas entidades de previdência complementar oferecendo, né? Então, qual é o instrumento jurídico? Quando a gente fala de instrumento jurídico para dar segurança, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o arcabouço, né, legal, e verificar qual que é o papel das corporações e o papel do Estado. No caso da Previdência Complementar Fechada, a segurança desse regime ela é resguardada por um conjunto de ações de responsabilidade do Estado, né? Ao Estado vai caber fixar exigências legais que disciplinam o vínculo obrigacional entre o patrocinador ou instituidor e a entidade fechada em relação a cada plano de benefícios, e aí entra o instrumento jurídico, que é o convênio de adesão, bem como vai regular a relação obrigacional entre a entidade, os patrocinadores e instituidores e os participantes, neste caso disciplinado pelo regulamento do plano, que vai ser o contrato entre a entidade e o participante. É nele que estão todos os direitos e obrigações. Além disso, a lei fala 109, a Lei 109, Lei Complementar 109 de 2001, é importante quem quer conhecer que dê uma olhada também na legislação. Existe a proposta de inscrição e o certificado de participante, que são documentos obrigatórios, né, a serem encaminhados aos participantes no início dessa relação contratual.
Além disso, nós temos no regime jurídico das entidades, critérios muito rígidos de qualificação, capacitação de dirigentes, de experiência, além da responsabilidade destes dirigentes por atos irregulares de gestão. Ou seja, este regime sancionador, vamos dizer assim, ele também garante a proteção e a segurança dos recursos que estão geridos, né? Recursos de participantes e de patrocinadores, normalmente, essa é a formatação comumente vista, né? No caso do Plano Família, normalmente, é o próprio participante que faz o aporte e é necessário que ele confie naquela instituição, naquela corporação. Para isso, o Estado determina padrões mínimos, né, a serem observados. Esses planos de benefícios previdenciários, geralmente, ali os critérios eles estão estabelecidos em regulamentos. Tá? E esses regulamentos, eles podem ser alterados unilateralmente ou tem que ser alterado em conjunto com o patrocinador e aprovado pelo órgão regulador. Como é que funciona isso, doutora? Bom, de acordo com a legislação aplicável às entidades fechadas de previdência complementar, todos os documentos oficiais, como convênio de adesão, estatuto social, regulamentos e suas respectivas alterações, devem ser submetidos à Previc, né, que faz o licenciamento, ou seja, ela autoriza aqueles documentos como escorreitos em relação à sua formalidade, ao que devem constar, as obrigações e direitos que devem constar nesses instrumentos. Então, a primeira resposta é, sim, eles estão sujeitos a licenciamento por parte da Previc, nessas situações específicas de instituição ou alteração desses documentos. E, em relação à questão de ser possível alterar unilateralmente, a resposta é não. Como se trata de um contrato, né, de temperamento civil obrigacional, ele, de qualquer maneira, ele deve ser fruto de uma negociação e de um entendimento. Então, dentro das entidades, o que nós temos são modelos de governança, né, que vão viabilizar esse exercício de poder das partes interessadas, que são os proprietários, participantes, patrocinadores e instituidores. E nós temos, por exigência legal, que esses documentos e suas respectivas alterações sejam aprovados num órgão que se denomina, muito parecido com o Conselho de Administração, que é o Conselho Deliberativo, é um órgão obrigatório no âmbito das entidades, e ele tem representatividade dos patrocinadores e dos participantes. Patrocinadores, instituidores de um lado, e participantes ativos e assistidos, que são aqueles que já estão em gozo do benefício. Então, quer dizer, não há possibilidade alguma de haver uma alteração que se diga unilateral nesse tipo de gestão que é compartilhada. Viu, Cota? Coisa boa, né? Coisa boa, entendido. E agora, você falou uma palavrinha aí, Previc. O que é Previc? Me fala. Conto para você. A Previc é uma autarquia especial, né, criada especialmente para fazer o papel, exercer a competência legal de supervisão e fiscalização das atividades das entidades de previdência complementar fechada. Além disso, a Previc, ela exerce, como eu falei aqui antes, licenciamento. Então, por exemplo, ela também tem essa dinâmica, né, de aprovar documentos, fazer a fiscalização e a supervisão mais cotidiana. Além disso, ela também exerce uma pauta de regulamentação. Embora no nosso regime nós tenhamos a Previc, que faz a supervisão e fiscalização, e, o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ao CNPC cabe essa regulação, e a Previc fica ali, né, só fazendo a regulamentação para operacionalização daquilo que o CNPC determinou como padrão regulatório. Legal. E, na sua opinião, por que as pessoas precisam contratar um plano de previdência complementar ao INSS
ou por que as pessoas precisam de contratar um plano de previdência privada? Ótima pergunta, né? Principalmente quando a gente está discutindo o nosso regime de previdência social, né? E o quanto ele é capaz de fazer face ao envelhecimento da população, né? Então, se nós estamos falando que estamos vivendo mais e que o Estado já não tem mais a capacidade dentro do seu sistema de proteção social de gerir essas aposentadorias e corresponder à necessidade, né, social, econômica e social da população, a previdência complementar ela é um dos únicos caminhos, e eu vou dizer, a fechada é o caminho mais seguro, mais transparente, né? Então, a contratação de um plano de previdência complementar ao INSS, primeiro, é essencial para garantir um padrão condizente, né, com o que foi vivenciado no período de atividade. Ou seja, um planejamento para a aposentadoria, para que você não chegue lá na frente e esteja, infelizmente, com o benefício oficial e só, né? Porque o INSS, imagino que todos devam saber, ele vai assegurar um nível máximo, ele tem um teto, um valor teto, né? Tanto o regime geral quanto o regime próprio, né? Tem um teto. E a previdência complementar, a partir daí, ela que vai garantir essa dignidade, né? À pessoa, quando aquele profissional já não tem mais saúde, capacidade e outra, direito dele descansar um pouquinho, né? Nós precisamos pensar nisso. Esse é o futuro da população. Como que nós queremos enxergar, né, a nossa população de idosos, que cada vez cresce mais no futuro, né? Queremos ser um país de idosos paupérrimos? Não queremos, nós precisamos virar esse jogo. E o caminho é a previdência complementar fechada, sem dúvida nenhuma. Então, fala para a gente, por gentileza, como identificar, mapear e controlar eventuais riscos em um plano de previdência complementar? Também, muito boa pergunta. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Atividade de gestão de ativos, né? Ou seja, o patrimônio previdenciário, investir esse dinheiro no mercado, né? De acordo com os critérios que são estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. E também fazer a gestão do passivo, que são as obrigações do plano, num contrato de longuíssimo prazo, não é para amadores, né? Por isso que nós temos um nível muito alto de exigência em relação à capacitação e também em relação à estrutura da entidade, né? Que deve, obrigatoriamente, fazer, de acordo com o seu risco, né, a complexidade e o porte de suas atividades. E isso, muitas vezes, é medido pelo nível de risco daquele plano de benefícios. Ele deve, por força da resolução CGPC 13, que fala de governança no nosso ambiente, continuamente identificar, avaliar, controlar e monitorar esses riscos. Então, quando a fundação ela está diante da gestão de um plano de benefícios, ela tem que avaliar qual que é o desafio que a gestão daquele plano se coloca e, a partir daí, desenvolver uma metodologia, conhecer o seu negócio, né, de acordo com as suas características e desenvolver o seu modelo de gestão baseado em risco. Sempre lembrando que a própria legislação traz padrões de segurança econômica, financeira e atuarial, né? Sempre com o fim de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos. Entendido. E, naturalmente, quem faz a gestão dessas operadoras de plano, dessas entidades, são as pessoas físicas, né? E no caso de ato irregular de gestão, as pessoas físicas são punidas ou é a entidade administradora, operadora que é punida? Muito bom também. Quando a gente fala em segurança e em proteção, a gente tem que descer no detalhe sobre a responsabilidade de dirigentes, né? A própria legislação traz, então, o nosso arcabouço legal estabelece responsabilidade pessoal dos dirigentes, né? Em diversos âmbitos, nos casos de atos irregulares de gestão. Então, você, Cota, apontou muito bem qual que é aí
a ênfase da responsabilidade pessoal. Enquanto você está diante do mandato, investido no mandato, exercendo sua atividade com boa-fé, adequação, capacidade técnica, de acordo com as competências previstas no Estatuto, em conformidade com as disposições legais que são exigidas daqueles atos, você pratica atos regulares de gestão. Nestas condições, você não vai ser responsabilizado caso haja um evento, um resultado não desejado. Por exemplo, um investimento que foi mal sucedido. Por quê? Porque a obrigação do dirigente é uma obrigação de meio. Ele precisa empregar os seus melhores meios, as suas melhores capacidades e conhecimentos para tomar uma decisão qualificada. Quando ele faz isso, ele pratica ato regular de gestão e ele não se obriga pessoalmente. Mas, se ele desborda dessas exigências, ele acaba, e pode acontecer, que ele pratique um ato tido pela regulamentação, pela fiscalização da Previc, a princípio, no âmbito administrativo, ele seja, então, responsável por esse ato irregular de gestão. Nessa condição, aquele mandato não o protege. A entidade jamais será a penalizada. E quais seriam as possíveis penalidades para o caso aí de um gestor praticar um ato irregular de gestão, doutora? Olha, a gente precisa dividir essa responsabilidade em esferas, né? A primeira esfera que pode ser identificada é a esfera administrativa, a partir da atuação estatal. O poder sancionador do Estado, a Previc, ela faz a fiscalização e, eventualmente, ela vai lavrar autos de infração contra determinados dirigentes em determinadas situações. Tudo previsto em legislação. Então, na esfera administrativa, havendo a imposição, a imputação de um ato irregular de gestão e a incidência de uma conduta tipificada previamente, aquele dirigente, ele poderá ser advertido, ele poderá ser multado, são multas altas, ele pode ser suspenso de suas atividades até 180 dias, ou ser inabilitado, ou seja, ele fica impedido por um determinado período de exercer qualquer atividade afeta a previdência e a gestão de recursos. Esfera administrativa. Na esfera civil, nós temos a responsabilidade de reparação de danos, ou seja, aquele dirigente causou um dano ao patrimônio previdenciário e ele poderá ser processado e será responsável pela recomposição patrimonial, ou seja, reparação do dano financeira. E na esfera criminal. E aí o dirigente, ele vai responder perante o Ministério Público Federal por eventuais ações que sejam tipificadas como crimes, né? Crime de gestão temerária, dentre outros afetos àquela gestão que acabou gerando um dano, um prejuízo e incidindo na ocorrência de um crime, tá? Então, são nessas esferas determinadas consequências, que são as penalizações. Agora ficou bem claro para mim, então, aquela fala sua de que fazer gestão de planos previdenciários não é para amador. Doutora, exatamente. Estamos finalizando aqui o nosso bate-papo e eu gostaria de deixar aberto aí para que a senhora fizesse as considerações finais. Bom, Cota, é assim, eu sou uma apaixonada pela Previdência de muito tempo já, né? Previdência complementar fechada. Eu acredito nesse regime. Eu entendo que diante da realidade que estamos vivenciando, é cada vez mais urgente nós desenvolvermos e ampliarmos o alcance da Previdência complementar, né? Nós temos uma pauta enorme de avanços, né? Temos uma pauta de desafios, né? Temos um setor muito bem organizado, com o protagonismo da ABRAP, né? Com a importância das entidades, né? Na sua representatividade no mercado financeiro, né? Ou seja, nós somos resposta para aquilo que o Estado tem de desafio, né? Tanto na área previdenciária, quanto também no desenvolvimento do nosso mercado financeiro e de capitais,
né? Então, eu entendo fortemente que nós temos um caminho, o melhor caminho é o da poupança privada por intermédio do regime fechado, né? Lembrando sempre dos resultados de gestão no nosso segmento fechado são revertidos integralmente ao plano de benefícios. As entidades de previdência complementar fechadas não têm finalidade lucrativa. Nós não vamos distribuir lucros para os nossos acionistas. Todos os resultados são revertidos em proveito dos participantes dentro dos planos de benefícios. Isso é muito importante. Além de fortalecer as instituições, né, fortalece a poupança previdenciária, fortalece a confiança, fortalece a transparência, além do que o fato de que no regime de previdência complementar, você patrocinador, você instituidor, você participante poderá ter o direito a um assento no colegiado, ou no conselho deliberativo, ou no conselho fiscal. Ou seja, fazer parte da decisão aonde é que você vai encontrar isso, né? E sem falar numa coisa, nos planos patrocinados, qual é o investimento que você vai conseguir em que você vai ter a contrapartida do patrocinador, né? Contribuindo em proveito da formação da sua reserva para o futuro. É um grande negócio, realmente. Então, vamos seguir nessa linha mesmo. Eu acho que essas são as minhas considerações finais. Segurança e confiança são raízes para essa vinculação com a Previdência Complementar Fechada. Agradecemos a doutora Adriana pelas assertivas contribuições a este episódio e também ao nosso patrocinador, a ABRAP, Associação Brasileira de Previdência Complementar, e aos apoiadores da iniciativa, Capital Prev, FUCAP e Agência de Comunicação Plus Interativa. Sugerimos a você que está nos vendo ou ouvindo que acesse nosso site previtaon.com.br e também nossas redes sociais nas melhores plataformas digitais. Nosso próximo episódio esclarecerá quais são os direitos dos titulares e também dos dependentes de planos de previdência. Cota receberá a consultora de previdência Érica Casinelli Palma, do escritório Cavesale Advogados Associados, especializado na atividade de consultoria em previdência complementar e privada. Érica também é presidente da OAB Prev, que é a operadora de planos previdenciários dos advogados de São Paulo e de outros estados. Até lá!